Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos para mais um momento do estudo da Palavra do Senhor. Verifique se vocês já estão inscritos no canal, se não se inscrevam, ative o sininho para estar recebendo todas as nossas publicações. Meus amados, sejam todos bem-vindos ao canal Kaxanikawa, para o estudo da Palavra do Senhor, hoje com o livro de Isaías. Mas antes mesmo de iniciarmos, vamos começar com uma oração para que o nosso coração esteja sendo preparado para receber bênção do Senhor, meus amados. Amado Deus, nós te louvamos por este momento tão precioso, onde nós podemos nos achegar a Ti, nos rendendo realmente aos pés daquele que nos ama com justiça, com verdade, com lealdade, Pai, porque Tu és fiel. Peço ao Senhor, Pai querido, que o Senhor mova os nossos corações neste momento, para que possamos ouvir, entender e absorver, Pai, tudo aquilo que vem do Senhor para os nossos corações, para que nossas vidas sejam abençoadas, Pai Santo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje, como eu disse, estaremos estudando um capítulo do livro de Isaías, capítulo 12, versículo 3. Um breve trecho, mas de grande importância. Aqui o profeta, ele nos diz: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Meus amados, aqui a fonte de salvação para os nossos dias chama-se Jesus Cristo. Mas nesse contexto aqui, Isaías deu um breve tema para esse estudo, o canto de louvor para a restauração de Israel. Israel estava precisando ser restaurada, meus amados, né? Mediante a salvação. Por isso Deus levantou esse grande profeta para ser boca dele naquele período. Eu daria aqui para esse trecho, para o nosso estudo, para a nossa vida, o seguinte tema: alegria completa, alegria plena. Por quê? Vós com alegria tirareis água das fontes de salvação, das fontes da salvação. A nossa salvação hoje, meus amados, não há outro caminho, somente em Jesus Cristo há a nossa salvação. E aqui eu traria dois breves estudos em outros capítulos, em outros temas, para complementar isto. Em João 5:24 e em 6:47, onde o Senhor nos fala: em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, quem crê em mim, tem a vida eterna. Se nós continuarmos também em 1 João, capítulo 5, do versículo 12 ao 13. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Meus amados, mais uma vez foi nos apresentado que a vida, a fonte dessa fonte dessa salvação provém da figura de Cristo. Somente aquele que recebe Cristo como seu Senhor e Salvador terá a vida eterna, meus amados. O elo até a Deus Pai Todo-Poderoso chama-se Jesus Cristo, porque Ele pagou este preço novamente para termos essa ligação com o Pai, esta união com o Pai, onde havia se quebrado lá na eternidade, desde a vinda do primeiro casal nesta terra, quando afrontaram ao Senhor na desobediência. Por isso, precisaríamos de um resgatador perfeito desta vez, para que pudesse pagar do sacrifício vicário, meus amados, aonde ninguém poderia fazer obra tão grande a não ser o Filho do Deus vivo. Também traria outro versículo aqui, aliás, vários versículos aqui, mas eu preferi fazer um resumo. Vou ler agora João 4:14, onde diz uma outra palavra: fontes de salvação.
Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Meus amados, aqueles que realmente procuram a Cristo, permitem o agir deste Pai tão maravilhoso, jamais terá sede de justiça, porque o Senhor fará justiça por cada um de nós, meus amados. A grande questão, como eu sempre falo, é o tempo de espera, a confiança que colocamos na mão do Senhor e aguardamos o seu agir perfeito, porque o Senhor não é como nós, meus amados, que quando cansados, cabisbaixos, faz um serviço mais ou menos, como dizem por aí, meia boca, né? Uma faxina mais ou menos. Não, Deus é perfeito, meus queridos. Jamais Ele vai entregar algo para nós falando assim, meu filho, eu estava tão cansado nessa noite, eu tinha tantas ocorrências para atender, tantos pedidos chegando aqui no meu fax, no meu e-mail, aqui no meu WhatsApp, e eu cansei e eu fiz mais ou menos. Amanhã eu faço um pouquinho melhor. Jamais, meus queridos. Este Deus, Ele pode até demorar, entre aspas, no nosso tempo, mas o agir dele é perfeito, porque vem no tempo certo, da maneira certa, meus amados. O nosso Deus é especialista em transformar tempestades em verdadeiras bonanças, mas para isso precisa retidão, precisa entrega, precisa realmente confiança e saber descansar, porque acima das tempestades há realmente nuvens tranquilas, há realmente um lugar de descanso, meus amados. E esse lugar de descanso nós podemos somente nos encontrar naquele que se rendeu pelo sacrifício perfeito e nos trouxe a comunhão novamente com o nosso Pai, com o nosso Senhor, meus amados. Nós temos que aprender a confiar neste Deus, porque ninguém é maior do que Ele, meus amados. Ele deixou para nós, meus queridos, a palavra dele. E aqui também eu quero ressaltar outro versículo, que está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Vem aquele que ouve e diga, vem aquele que tem sede, venha a quem quiser receber de graça a água da vida. Meus amados, a única água da vida aqui é Jesus Cristo, porque dele e por ele são todas as coisas, meus amados. O Senhor Jesus está aqui nesta terra desde o princípio, só que antes ele era somente o verbo, depois ele se fez carne, por amor de nós, por obediência ao Pai, porque ele sabia que o sacrifício dele seria eterno e que o seu nome estaria sobre todo o nome, meus amados. Por isso, aquele que se rende a Jesus em amor, em graça, em misericórdia, encontra a favor do Pai e será cordeiro no reino de Deus Pai Todo-Poderoso, meus queridos. Gravem a seguinte frase, meus amados: felizes são os humilhados, os mansos de coração, porque esses encontrarão o verdadeiro favor de Deus nas suas vidas, meus queridos. Não queiram revidar o mal com o mal, não. Um filho de Deus, por mais triste, por mais humilhado, por mais esmagado que ele possa estar, ele suporta. Porque o Senhor Jesus suportou naquela cruz todo o nosso pecado. E ele foi glorificado na eternidade, meus amados. Se você deseja ter o seu nome no livro da vida, deixe aquele que se acha forte lhe abater, porque realmente o forte e poderoso lhe erguerá, meus amados, e fará de vocês pessoas realmente ilustres no seu reino. Seja realmente manso e humilde de coração, porque só perderá aquele que não seguir as palavras do Senhor. Descansem no Senhor, meus amados, porque realmente Ele é a nossa fonte da salvação. Não há salvação em nenhum outro lugar. Por nós venhamos a buscar a eternidade, meus amados, física,
promover uma longevidade, ninguém poderá ficar aqui para a eternidade. Somente após nós sermos levados e termos o nosso corpo glorificado no reino dos céus, meus queridos. Aprendamos a descansar naquele que pode trazer realmente fontes de salvação para nós. Oremos ao Senhor para que Ele traga realmente paz ao nosso coração, meus queridos. Amado Deus, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és a fonte da nossa salvação. E declaramos agora neste momento, Pai, que ninguém é maior do que o Senhor. Por isso eu peço, Pai Santo, a Tua intervenção na vida, no coração dos Teus amados filhinhos que Te ouvem neste momento, Pai Santo. Tu sabes, Pai, as suas lutas, as suas aflições, as suas lágrimas, Pai. Venha, Senhor, trazendo da Tua paz, do Teu agir perfeito, para que todos vejam que sobre essas vidas há um Deus forte e poderoso, capaz de exaltar o abatido e realmente abater aquele que se acha, Pai, forte e poderoso, porque somente há um forte e poderoso nesta vida, Pai, nesta terra, nesta eternidade, que és Tu, Senhor. Levanta os Teus filhos em amor, em graça e em justiça, e que eles se lancem, Pai, confiando no Teu agir perfeito, e eles verão, Pai, a glória que vem unicamente do Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, olhemos para o alto, porque ninguém poderá nos dar a salvação, a não ser o nosso Deus e Pai, Senhor e Salvador. Meus queridos, que Deus os abençoe. Este foi mais um Falar com Deus, com Cristiane Kaua. Até lá!